Vida interior de Nosso Senhor Jesus Cristo, por Monja Maria Cecília Bage. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, da chegada dos Reis Magos e passando pela apresentação do templo até a volta a Nazaré. Desejos e súplicas de Jesus. Avizinhava-se o tempo da chegada dos Reis Magos, esposa caríssima, e eu sentia desejo muito grande de sua vinda. Já fizera muitas preces ao meu Pai, de que lhes movesse o coração e os inflamasse de ardente desejo de vir reconhecer-me como verdadeiro Filho de Deus. Mas não receberam essa luz antes de chegarem à gruta. Tiveram ânsia ardorosa de ver-me, conhecer-me e adorar-me, mas não me consideraram verdadeiro Filho de Deus, enquanto não me viram. Contemplava os bons reis que se encaminhavam para mim com tanto empenho. Seguindo a estrela com alegria tão intensa, observava todos os seus padecimentos e as incomodidades da tão longa viagem e sentia por eles grande compaixão. Suplicava ao Pai desse a todos a sua descendência, a saber, os gentios, a mesma graça e favor que lhes concedia, a fim de que chegassem a adorar-me a mim, o verdadeiro Deus. Consolações e penas de Jesus. Quanto me alegrava ver a ansiedade dos reis, e que por intermédio deles muitos seriam iluminados espiritualmente para conhecerem o Criador. Muito me angustiava, contudo, observar os seus sofrimentos. Muitos deveras em tão longa e agitada viagem, ofertava ao Pai meu contentamento e minha pena, e suplicava que, em virtude desta, assistisse sempre aqueles bons reis e aliviasse-lhes a pena suportada no caminho, fazendo com que tudo lhes parecesse fácil por meio do amor e do desejo que ardiam em seus corações. O Pai fazia tudo isso com elevada providência e disposição, e eu ficava consolado. Convites e estímulos de Jesus. Em todo o tempo da viagem, não deixei de olhá-los, sempre com olhos amorosos, e convidá-los a virem depressa conhecer-me. Os convites e os estímulos da graça penetravam-lhes efetivamente no coração, de tal modo que teriam querido voar para logo conseguirem prestar-me homenagem, tributar-me os dons e, simultaneamente, consagrar-me o coração. Constituía para mim, esposa caríssima, muita alegria ver tão bem correspondido o convite que lhes dirigia, não tanto por meio da estrela, quanto por intermédio da graça eficaz que o Pai lhes concedeu em muita abundância. Tanto mais volvia para eles os olhares com amor, e eles se tornaram mais ardentes e inflamados de desejo de amor para comigo. Sentiam potentes e amorosas setas penetrarem-lhes o coração, sem entenderem de onde tão grande amor e desejo procediam. Participavam e fruíam de um santo ardor, e atônitos não sabiam nem podiam investigar-lhe a razão. Comunicavam-se mutuamente os afetos que sentiam e, finalmente, depois de várias discussões, diziam: devemos crer que é grande e poderoso este Rei que estamos procurando, porque em nós causa efeitos tão estupendos. E assim crescia-lhes mais o desejo. Minha graça produzia estes efeitos de modo tal que já à chegada estavam bem dispostos e preparados para receber a minha lei e reconhecer-me e adorar-me qual verdadeiro Filho de Deus. Embora, como já vos disse acima, minha presença
não conseguissem entendê-lo nem conhecê-lo, enquanto não chegaram à minha presença. Agradecia, pois, ao Pai pela benignidade e o amor que usava para com eles, dignando-se apenas por bondade chamá-los e elegê-los a estado tão digno e a vida tão santa. Eles, na verdade, corresponderam bem à vocação e perfeitamente empregaram a graça que lhes fora concedida. Agradavam ao Pai, meus agradecimentos a Ele demonstrava-se cada vez mais disposto a comunicar graças e favores aos que fossem capazes de recebê-los e que, depois de tê-los recebido, sabiam que deveriam utilizá-los bem para a glória de meu Pai e proveito da própria alma. Instrui a mãe. Estava alegre a olhar a chegada dos reis e demonstrava o mesmo exteriormente, o que dava muita consolação também à minha mãe. Manifestava-lhe a causa de minha alegria, embora já estivesse informada pelo espírito profético que lhe havia dado meu pai. Não obstante, revelei-lhe tudo e ainda a maneira de comportar-se diante dos mencionados reis e como devia instruí-los e torná-los capazes de receber a minha pessoa e fazê-los conhecer o verdadeiro Deus e que o Verbo eterno se unira à minha humanidade. Quereis, esposa caríssima, saber de que modo falava minha mãe naquela tenra idade? Algumas vezes eu falava-lhe ao coração por palavras sensíveis, outras falava-lhe pessoalmente, mas isto muito raramente. Causava, porém, tanta consolação e alegria a minha mãe ao lhe falar eu pessoalmente, que era habitada em êxtase e inteiramente inflamada de amor. Não cabia em si de contente, deveras, esposa caríssima, era coisa bem grande ouvir-me falar em idade tão tenra, tanto mais que lhe falava com amor e graça admiráveis, e isto fazia-o nas ocorrências mais importantes, a fim de que minha mãe ficasse bem instruída e simultaneamente consolada e confortada. Assim fiz por ocasião da chegada dos reis, falando-lhe pessoalmente e instruía conforme disse acima, se bem que o Espírito Santo, seu mestre, a instruía como a uma esposa caríssima e guiava, não obstante também eu, filhinho amabilíssimo, deixava-a capaz de tudo e bem informada. Amargura de Jesus. No meio de tantas consolações, não faltaram as amarguras que de fato experimentei antes da chegada dos reis. Isto aconteceu, havendo eles alcançado a cidade de Jerusalém, escondeu-se a estrela. Sentia muito a aflição deles. Via-os andarem à procura de minha pessoa com tamanho desejo e tinha intensa compaixão. Rogava ao meu Pai se dignasse consolá-los, fazendo terem notícia clara do lugar onde eu nascera, e fizesse a estrela que os guiava de novo aparecer-lhes. Não tardou o Pai amoroso a atender às minhas súplicas e os seus desejos, e imediatamente os consolou. Ofereci-lhe a pena sofrida por causa da aflição dos bons reis e pedi-lhe, pela dor que sofrera, se dignasse recolher no caminho da salvação as almas que se acham desviadas do caminho reto, especialmente aquelas às quais isto acontece por inadvertência e sem malícia, como sucedeu a estes reis que, sem culpa própria, perderam a estrela, enquanto não entraram na cidade, senão para procurar-me. Se bem que, por outro lado, tiveram pouca atenção, porque deviam seguir a estrela que os guiava por roteiro certo. O Pai aceitou a súplica e prometeu-me sempre assistir
com a graça às almas que verdadeiramente me procuram com finalidade reta e que anelam chegar à verdadeira perfeição. E se às vezes elas se encontrarem desgarradas do roteiro certo, não deixará de dar-lhes as ajudas necessárias para reencontrarem a via reta que conduz à glória eterna. Falo por intermédio de seus ministros ou por meio de santas inspirações e com o auxílio poderoso da graça, conforme é mais vantajoso a salvação da alma em semelhante necessidade. Será preciso, pois, que a alma corresponda logo à graça e ao auxílio divino, a exemplo destes reis, que não tardaram a seguir o que lhes fora anunciado e insinuado sobre o lugar do nascimento, e por isto reencontraram de repente a estrela desaparecida. Não fazem, porém, assim todos os meus irmãos, pois desprezam a quem os admoesta. Não dão ouvidos às inspirações divinas e recusam os convites da graça. E por isso muitos são os que, começando a desviarem-se do caminho reto, não fazem mais retornar ao estado primitivo, e assim por culpa própria precipitam-se de mal a pior e sem adverti-lo, reduzem-se ao estado de condenação e então depois, para soerguê-los e reconduzi-los ao estado da vida perfeita, exige-se um milagre do poder divino, que meu Pai dificilmente faz. Vi a esposa minha todas as desordens de meus irmãos, e tinha grande pesar. Lastimava a perdição de tantos, que tendo começado bem, acabam mal por não darem ouvidos aos convites da graça divina. Oferecia a dor experimentada ao meu Pai e suplicava-lhe descarregasse sobre mim os castigos merecidos por meus irmãos. Qual não foi, de fato, o turbilhão de flagelos desencadeados sobre mim com tanta violência no tempo da minha paixão, se bem que mesmo no decorrer da vida tenha experimentado açoites bem ásperos e contínuos. O Pai o fazia para realizar os meus desejos constantes de satisfazer a justiça divina pelos débitos de meus irmãos e aplacá-lo por eles. Jamais reclamei que usasse de misericórdia para comigo, porque aspirava o que a exercesse toda inteira em favor de meus irmãos, querendo fosse a justiça toda exercida para comigo, como de fato o Pai fez, exigindo que a justiça fosse feita e satisfeita com todo rigor. Aprazia-me muito tal satisfação, tanto mais que dava a conhecer claramente a todos quanto amava o Pai, a sua glória e honra, e quanto ainda amava os irmãos, porque por eles havia descido do céu à terra, fazendo-me homem para redimi-los e salvá-los. Os magos adoram a Jesus. Havendo chegado a hora esperada da chegada dos reis à gruta, onde estava a contemplá-los, rezei ao Pai se dignasse conceder-lhe luzes e nova graça para acreditarem no mistério em mim oculto, isto é, o da divindade que em mim se achava. Fê-lo o Pai de modo admirável, porque os reis viram o lugar tão vil e abjeto e guiados pela estrela, não julgaram indigno entrar, e aí, à primeira vista, estupefatos com a maravilha, ingressaram repletos de alegria e de santo temor. Tendo entrado, fixei o olhar neles com grande amor e afabilidade, unidas, no entanto, a uma majestosa firmeza, a qual estava conexa com a minha majestade. Ao mesmo tempo, fitei-os com os olhos mais poderosos de minha divindade e convidei-os assim a adorar-me. Os bons reis, repletos de soberana consolação e aterrados pela majestade em mim revelada, prostraram-se efetivamente por terra e adoraram-me profundamente. No instante em que eles me adoraram, pedi ao Pai se dignasse renová-los interiormente e revesti-los de graça nova e mais potente. O Pai o fez,
enviando-lhes ao mesmo tempo luz mais intensa para conhecerem a minha pessoa. Na realidade, foram mudados interiormente e, desfazendo-se em lágrimas de júbilo, com os olhos fixos em minha pessoa, ficaram assim imóveis, prostrados por terra. Não haveriam ousado levantar-se se minha mãe, que me segurava ao colo e já sabia o que devia fazer, não lhes houvesse ordenado. Tendo-se erguido os bons reis, não ousavam aproximar-se, apesar de sentirem meus suaves convites, que internamente os incitava a se aproximarem de mim. A majestade, porém, que em mim divisavam, mantinha-os em santo temor, mas, convidados por minha mãe, aproximaram-se e assim puderam à vontade contemplar-me e ficar plenamente consolados e satisfeitos. Fé e amor dos magos. Foram depois bem instruídos por minha dileta mãe, embora com poucas palavras e plenamente informados acerca de minha pessoa, logo acreditaram no mistério divino e de novo prostraram-se, adorando-me, e confessaram-me por verdadeiro Filho de Deus e seu suprema monarca. Abraçaram minha lei e detestaram a idolatria, ofereceram-me em tributo os dons e juntamente a própria pessoa, o coração. Mostrei-lhes por este fato muita benignidade e gratidão, aceitando parte dos dons e entrando em posse de todo o seu coração, para não deixá-los jamais, se bem que devessem pessoalmente distanciar-se de mim, admiti-os ao beijo dos pés e dei-lhes muitas demonstrações de amor, o qual, na verdade, era muito grande. Ao mesmo tempo, tratava com o Pai, suplicando-lhe, desse-lhes o dom da perseverança na fé e no amor. Ofertei-lhes suas vidas em confirmação da fé e para a dilatação das mesmas, e simultaneamente pedi-lhe concedesse aos reis sentimentos semelhantes. Meu Pai lhes deu de modo tal que naquele mesmo instante teriam sacrificado a própria vida, se necessário, em confirmação da verdade que haviam conhecido. Além disso, roguei-lhe se dignasse receber todos os dons que os meus irmãos lhe houvessem feito, como eu recebi os dons dos reis. E embora tudo o que a criatura se lhe der é seu concedido por ele, não obstante muito apraz ao Pai as coisas oferecidas para sua honra, glória e amor. Apesar de ser tudo seu, não obstante a criatura, sendo árbitro do que recebeu do Pai para a própria subsistência, apropriando-se disso para lhe oferecer, torna-o muito grato e aceitável. Assim, quando, porém, a criatura lhe oferece de bom coração com reta intenção. Tendo-me atendido o Pai e prometido receber tudo o que os meus irmãos lhe oferecessem por vil e de pouca importância que fosse, segundo a possibilidade do ofertante, sendo-me declarado agradar-lhe um copo d'água dado por seu amor, supliquei-lhe se dignasse dar a todos um coração desprendido de todas as coisas do mundo, a fim de poderem lhe oferecer livre, sem apegos terrenos, como deveras os bons reis me ofereceram o coração. O Pai prometia-me fazer tudo isso e o tem realizado. No entanto, meus irmãos deixam o coração ser atraído pela cobiça e o afeto às coisas terrenas, e porque o inclinam às coisas vis e baixas, provocam estas maior impressão ao coração do que as inspirações divinas, sendo as coisas mundanas outros tantos espinhos a sufocarem a semente da palavra e das inspirações divinas. Via tudo isso e sentia grande pesar. Afligia-me muito ver o pouco fruto que meus irmãos colheriam das graças concedidas pelo Pai às minhas instâncias. Quanta pena me causava ver o coração do homem criado para amar o Pai, todo apegado a coisas terrenas, seus afetos completamente dirigidos às coisas criadas e visíveis, e a maioria inclinada efetivamente às coisas odiadas pelo Pai. Mas me afligia ver um coração tão indigno, qual o daquele que ama o vício e odeia a virtude, ama o erro e odeia a verdade, e este digo, vê-lo dominar sobre a terra, e como se fosse dono absoluto de si mesmo, e ainda de todas as coisas, viver com ufania,
como se não houvesse pessoa alguma acima, e como se Deus não fosse o Senhor absoluto de todas as coisas e não pudesse num instante fulminá-lo e reduzi-lo a nada. Viver assim esquecido da própria salvação, como se para ele não existissem os castigos eternos. E quanto me afligiam tais corações, minha esposa! Corações assim endurecidos e enfurecidos, ainda mais porque via causarem grandes náuseas ao meu pai e excitarem-no a provocarem-no a ira. Por eles apresentava contínuas súplicas ao pai, a fim de se aplacar e não pôr logo mão ao castigo, como costumava fazer antes que eu viesse ao mundo. O pai ouvia-me as preces e não podia deixar de escutá-las, porque o amor que me dedicava não lhe permitia não atender tudo aquilo que dele clamava. Dizia-me com bastante frequência: pede, amado filho, aquilo que exiges de mim. Estou pronto a conceder-te o que reivindicas, por seres meu filho dileto e cumprires perfeitamente a minha vontade. Agradecia depois ao Pai pelo amor infinito com o qual me amava e pela liberalidade empregada para comigo, concedendo-me tudo aquilo que lhe pedia. Agradecia-lhe ainda da parte de meus irmãos, porque todas as graças que pedia ao Pai eram para sua utilidade, e como eles, então, não eram capazes de dar ao Pai as devidas graças, rendia-lhes eu por todos, e o Pai ficava satisfeito e muito mais por tê-las dado eu só do que se o houvessem feito todos juntos. Os magos deliberam voltar. Tendo os reis, portanto, feito as adorações e ofertas, e instruídos por minha dileta mãe, começaram a tratar entre si da volta aos próprios países. Afeiçoados a mim, não teriam querido mais deixar-me e estimavam grande sorte ter podido tratar comigo. Mas já sabiam ser vontade do Pai que retornassem a seus países a fim de transmitirem pelo exemplo a vida espiritual a muitos e reduzirem a gentilidade ao conhecimento do verdadeiro Deus. Sendo os primeiros chamados à fé, deviam ser as pedras fundamentais de tão grande edifício que eu já tinha determinado edificar, querendo conduzir a gentilidade ao conhecimento do verdadeiro Deus. Decidiram partir e voltar ao próprio país, não se resolviam a partir e, tendo já os seus corações ficado presos de meu amor, não podiam apartar-se de mim sem grande pesar. Tive grande pena com a partida deles, vendo-os tão afeiçoados, e muito me compadecia, e ainda com gestos infantis demonstrava-lhes o desprazer que sentia. Oferecia com esta pena ao Pai e pedia-lhe pelo pesar experimentado e pela resignação à sua santa vontade, se dignasse dar igual força e virtude às almas, que para cumprir a sua vontade se houvessem separado dos amigos mais caros, a fim de poderem fazê-lo prontamente e de bom grado, tornando-se-lhes agradáveis, com perfeito desprendimento de todas as criaturas. Tudo isso prometeu-me o Pai. Estando eu já ciente da malícia de Herodes e sabendo do morticínio de tantos inocentes por minha causa, pois ambicionava matar-me, por temor de que eu o privasse do reino, supliquei ao Pai se dignasse fazer os reis entenderem a maligna intenção do iníquo Herodes, a fim de não efetuarem o seu perverso desígnio para comigo. O Pai o fez e por um anjo avisou em sonho aos reis que não voltassem para junto de Herodes, mas por outro caminho retornassem ao próprio país, como de fato fizeram. Despedida dolorosa. Tendo, pois, licença, os reis já santos partiram, mas com dor no coração. Oh, quantas vezes voltar os olhos lacrimejantes para mim, que enorme violência fizeram a si mesmos para saírem da gruta, por eles considerável e apreciada como verdadeiro paraíso. Quantos suspiros emitiam seus corações inflamados de amor, quantos se recomendaram a mim e a minha mãe, como lhe ofertariam não só o reino, mas também a própria pessoa em perpétua servidão, reconhecendo-a por sua verdadeira rainha. Resolutos por fim partiram, acompanhados de minha graça e bênção celeste. Dor de Jesus. Tendo partido esses reis, fiquei com minha dileta mãe, muito consolado pela conversão deles e de toda a gentilidade que no decurso no tempo devia seguir-se, por meio dos reis e de meus apóstolos.
Entre tanta consolação experimentei, esposa minha, grande amargura que muito me afligia, a saber, por causa da crueldade de Herodes no morticínio que projetava de tantos pobres inocentes, no intuito de encontrar na minha pessoa e matar-me. Oh, quanto me punha aflito minha esposa por essa grande crueldade. Via que era odiado por um de meu povo e mortalmente odiado, apenas por ter nascido. Odiou o iníquo Herodes por algum tempo seu plano, esperando o retorno dos reis, mas vendo-se iludido, enfureceu-se. No entanto, eu, esposa caríssima, sofria grande pena pela malignidade daquele coração duro. Oferecia a pena ao pai e rogava-lhe removesse do coração de Herodes aquele cruel desígnio. Mas o pai nisto não me atendeu e fez o mesmo que no horto do Getsêmani. Disse-me que sua disposição era que me sujeitasse à ordem do iníquo rei e que com a fuga escaparia de suas péssimas ordens. Deveras minha esposa assim foi, convinha-me fugir, como direi no devido lugar. No entanto, observai como o pai atende todos os meus pedidos para a utilidade de meus irmãos. Mas no referente à minha pessoa, muitas vezes me negou e quis que eu sofresse de todos os modos perseguições, injúrias, ofensas, escárnios, ingratidões, desprezos, vilipêndios e toda espécie de ultrajes. Oferecia e agradecia por isso a meu pai, rogava-lhe fizesse meus seguidores julgarem as penas suaves e agradáveis na medida em que para mim se tornassem duras e ásperas. Fizesse-me provar toda a amargura, porque de bom grado sofria tudo para lhe oferecer e por amor aos meus irmãos. Sabia muito bem que aqueles irmãos que quiseram seguir-me convir-lhes-ia sofrer muito, porque assim trata o Pai aqueles que ele ama, para merecerem serem grandes no seu reino. O Pai atendeu-me e de fato experimentei toda a amargura no sofrimento, e com isto o Pai consentia em tornar suave o sofrimento dos meus seguidores e comunicar-lhes amor e graça. E de fato, esposa minha, a um coração amante tornam-se muito suaves e gratas as penas, e tudo isto em virtude de minhas orações. No entanto, eu somente quis provar a amargura, sem uma gota de consolo, e quando sentia alguma consolação na minha infância, logo ela era amargurada por alguma tribulação e sofrimento. Jesus dorme e vigia. Havendo partido os reis magos, como disse, fiquei com minha querida mãe e com rosto bem jovial e fitei-a, enchendo-a de consolação, pedindo-lhe algum alívio. Deu-me seu puríssimo leite. Ao tomá-lo, fiz minhas costumeiras ofertas ao Pai, conforme referi acima. Cheia de consolação, a querida mãe, pelo alimento que me dera, eu, em um tanto confortado, adormeci em seus braços. Dormia a humanidade, mas o espírito tratava com o Pai, porque jamais deixei de tratar com ele, sem que o sono o impedisse. Neste mesmo tempo vi aqueles santos reis irem para seus países, muito tristes por se afastarem de mim. Via as perturbações que sofreriam na volta por outro caminho, muito difícil, e quanto sofreriam por meu amor naquela viagem tão longa. Pedi ao Pai os assistisse com uma graça particular e jamais os abandonasse, como de fato fez. Tiveram grande proteção e ainda assistência de muitos anjos enviados por meu Pai, embora invisíveis aos reis. Estes, contudo, perceberam como os anjos foram muito benéficos. Jamais deixei de fitar os bons reis com olhos de compaixão e amor, mas em particular naquela viagem, fi-lo com maior atenção. Pedi ainda ao Pai que, assim como eu tivera amor e compaixão por aqueles que sofriam por amor, ele se compadecesse de todos aqueles que, por meu amor, houvessem suportado tormentos ou houvessem sofrido contratempos e tivessem empreendido viagens pela sua e minha glória. Ele se dignasse assistir a todos e dar a todos poderoso auxílio e graça e enviasse anjos em seu socorro. O Pai prometeu-me fazê-lo, como na verdade o vai continuamente praticando em relação a todos aqueles que sofrem por seu amor e suportam fadigas e coisas semelhantes por sua glória.
dando a todos a graça, ajudando-os e socorrendo-os por meio dos anjos, que em muitas ocasiões se tornam visíveis para liberar a criatura dos perigos e de muitas insídias que são tramadas pelos inimigos. Penas de Jesus e de Maria. Despertando do sono, mostrei a minha mãe com o rosto triste que de fato estava pensando como estariam sujeitos a muitos sofrimentos os que tivessem querido honrar-me, seguindo-me os exemplos e achegando-se de perto. Tinha muita pena deles e quis experimentar de antemão em mim mesmo todas as suas dores e aflições, a fim de que ninguém pudesse dizer: passo por uma tribulação pela qual meu Redentor não passou. Não, esposa caríssima, quis sentir tudo primeiramente em mim mesmo e com sentimento mais intenso do que aquele experimentado por eles em si mesmos, porque eu o senti inteiramente na alma, a parte mais nobre e sensível, e depois no decurso de minha pregação experimentei-o ainda em minha humanidade. Afligia muito minha querida mãe ao ver-me assim triste e dolente, sem conhecer a causa, enquanto o mais das vezes eu lhe escondia para fazê-la sofrer mais e porque esta era a vontade do Pai. Receava provir dela tal perturbação e muito se afligia. Era, porém, muito assistida pela graça divina em suas penas, se não morreria de dor, porque sua maior pena era o temor de ter desagradado a mim, que considerava o seu Deus. Pois reconheci em mim a divindade que me estava unida. Dava-me pesar ainda vê-la aflita e sentida pelo supracitado temor. Oferecia ao Pai minha pena e também o da querida mãe e suplicava-lhe que em virtude dela se dignasse dar luz e graça às almas, por cuja culpa ele fosse desprezado, a fim de que conheçam e compreendam como é grave dar desgosto a um Deus tão bom, e sintam a dor que devem dever a sentir por mal tão grande, e embora a ofensa for leve, não obstante, pode sempre se chamar grave, porque contradiz a infinita sabedoria e traz desprazer a uma bondade infinita. Ó, minha esposa, quanto me afligia mesmo por estas coisas que os homens costumam estimar mínimas. Mas na presença de meu Pai não serão mínimas, senão, pois a ofensa é ponderada relativamente ao ofendido e segundo o seu mérito. Agradou muito a meu Pai tudo isto que lhe oferecia e concedia-me tudo o que em virtude de minhas ofertas lhe pedia. Continua sempre a praticá-lo, sendo muitas as almas que ficam iluminadas e compungidas. A maioria, porém, não dá ouvidos às inspirações divinas, não estimam a graça celeste e ficam privados das luzes e da graça por própria culpa, e ofendem o Pai com tanta facilidade que, ao seu ver, desgostar um Deus tão bom e tão poderoso é coisa de pouca monta, quando, na verdade, é um dos maiores males que podem acontecer no mundo. Não deixei, no entanto, de logo aliviar a mãe aflita, mostrando-me amável e alegre, porque depois de haver tratado com o Pai e de ter-lhe feito as ofertas e as preces, vendo-o aplacado e satisfeito, condescendente aos meus pedidos e que atendia a todos os meus anelos, fiquei inteiramente alegre e, em tal caso, se alegrava também a minha mãe. A mesa frugal. Continuei a viver depois por muitos dias do modo que vos narrei acima, tanto exterior como interiormente, tratando com o Pai como acima foi referido todas as vezes que minha mãe e seu esposo José se alimentavam. Eu ali estava a observar, e como eles na própria refeição louvavam e agradeciam a meu Pai, oferecia seu grande agradecimento unido aos que já fizera por eles, e assim vinham a ser muito agradáveis ao Pai e tinham maior mérito. Fazia ainda que aquele pouco alimento que provavam se lhe tornasse gostoso e saboroso, uma vez que pela pobreza e mortificação não tomavam alimentos bem preparados, nem manjares delicados. Aquele pouco alimento tornava-se, embora vil e escasso, tão agradável que não o teriam trocado pelas iguarias mais requintadas dos mundanos.
Orava ao Pai, se dignasse conceder tal graça a todos aqueles que, ao alimentarem-se, não só se mortificam comendo parcamente, mas alimentam-se em minha presença, isto é, tendo minha presença fixa na sua mente. A estes tornar-se-á saboroso qualquer alimento, embora vil e insípido. O Pai atendeu-me em tudo, e eu lhe tributava os louvores mais ardorosos do meu coração. Por mim, por aqueles que se houvessem comportado de tal modo no comer. Ele os favorece, fazendo-os experimentar semelhante suavidade, doçura e tranquilidade de alma e de corpo. Suspira pela apresentação. Tendo passado já muitos dias, do modo que disse, avizinhou-se o dia tão suspirado de ser oferecido ao Pai no templo. Com quanto desejo estava na expectativa de dia tão feliz para os homens, porque nele devia ser ofertado por sua redenção mais desejada por mim do que por eles. Manifestei-me naquele dia com o rosto bem mais sereno e alegre. Por isso alegrou-se e consolou-se muito a querida mãe, jubilava seu espírito ao ver a amabilidade e suavidade de meu semblante. Mas isto durou pouco, porque foi em seguida amargurada pela profecia de Simeão, como ouvirás. Fala a mãe. Chegado, portanto, o dia em que devia sair da gruta para ir ao templo, falei à querida mãe e exprimi-lhe o anelo de meu coração, de que mais uma vez ela me imitasse perfeitamente, o que ela fez. Falei-lhe com palavras sensíveis, mas a sós, como ficou consolada ao ouvir minhas palavras naquela idade tão tenra. Eu as proferia com muita graça e amabilidade, e ainda corretamente, e não como costumam fazer os outros bebês. Estas palavras proporcionaram-lhe tanta consolação à alma, que, abraçando-me com amor mais ardente, teve um êxtase maravilhoso, onde entendeu plenamente o mistério divino que se encerrava na apresentação. Enquanto estava assim absorta e elevada em espírito, a mãe amada, eu tratava com o Pai e pedia-lhe que, pelo grande desejo que tinha de ser-lhe oferecido no templo, embora já fosse inteiramente seu verdadeiro filho por natureza, se dignasse infundir em todos os meus irmãos anelo tão intenso de se darem a ele, não obstante já ser ele o seu dono absoluto. Muitos, porém, se furtam e entregam-se ao poder dos inimigos infernais. Atendeu-me inteiramente o Pai, como fizera no restante. Demonstrou-se, contudo, muito contente com esta prece e prometeu-me fazer de maneira particular o que lhe pedia, porque ele próprio queria que todas as criaturas tivessem vivo desejo de se ofertarem e darem-se inteiramente a ele. O Pai cumpriu a promessa que me fez, pois, na verdade, não se acha entre meus irmãos nenhum, por grande pecador e obstinado que seja, que não sinta forte estímulo no coração e nascer-lhe na alma o desejo de dar-se a Deus e de ser todo seu. No coração de muitos, todavia, causa pouca impressão tal desejo, porque não querem corresponder à graça divina, e a sua vontade irada resiste. Apesar de tudo isto, o Pai jamais deixa de animá-los e de chamá-los com palavras amáveis. Mas grande dureza do coração humano que ousa resistir aos estímulos da bondade divina e paterna, que tão amorosamente os convida a dar-se a quem os criou só para si. Senti a esposa caríssima enorme pesar pela dureza de meus irmãos, cada um dos quais via distintamente, e muito mais me afligia ao ver o Pai tão pronto e liberal em beneficiá-los, tão paciente em suportá-los. Eu conhecia sua infinita bondade e amor e a ingratidão das criaturas, a negarem-lhe tudo o que o Pai deles espera, e ainda recusarem-se a si mesmos. Não podia reter as lágrimas, e por isso derramei-as copiosamente, oferecendo-as ao Pai com intenso amor. Supliquei-lhe que por aquela dor e por aquelas lágrimas que lhe eram tão caras,
se dignasse suportar a ingratidão de meus irmãos e não desistisse jamais de usar para com eles da habitual misericórdia conforme já está fazendo. Deixa a gruta. Ao partir da amada gruta, para ir ao templo, digo amada, porque na verdade experimentei nela as delícias mais caras, a saber, suma humildade, extrema pobreza, grande humilhação e penúria de todo necessário, as quais me eram inteiramente suaves e gratas, e de bom grado sofria tudo por amor de meus irmãos e para aprazar o meu Pai. Antes, pois, de sair da gruta, agradeci ao Pai o amor a mim demonstrado naquela estrebaria, pois fora-lhe agradável operar em lugar tão vil o grande mistério de meu nascimento, e se dignara habitar lá comigo de modo todo particular. Se bem que me fosse muito grata a moradia tão vil, não obstante deixei-a de bom grado para fazer a vontade do Pai. Ofereci-lhe a minha resignação e roguei-lhe desse também a todos os meus irmãos a graça de se desapegarem de todas as coisas, mesmo as vis, para poderem cumprir a vontade divina com prontidão e deixarem tudo, quando assim lhe aprouver. Ainda as coisas que parecem proveitosas à alma, mas mesmo destas importa viver desapegado e privar-se voluntariamente de tudo, se assim apraz ao Pai. Em viagem para Jerusalém. Nos braços da querida mãe, saí da estrebaria e dirigi-me para o templo. Em toda a viagem fazia oferta a meu pai, sempre falando com ele. Pedia-lhe se dignasse aceitar o que sofria na viagem. Em verdade, esposa caríssima, senti muito frio por causa da rigidez do ar. Parecia, ainda por estar enrolado e coberto, como me conservava a querida mãe, por receio de me prejudicar o rigor excessivo da estação. Eis, dizia, Pai amantíssimo, vai ao templo, o teu filho dileto, aquele que geraste Abe eterno no teu seio, e depois fizeste nascer desta Virgem pura no mundo, para a redenção humana. Vai ao sacrifício aquele cordeiro imaculado, no qual tanto te comprazes. Serei resgatado, mas apenas para morrer sacrificado numa cruz, para resgate do gênero humano. Olha, amoroso Pai, para teu Filho amado, e vês que não quero outra coisa a não ser que se cumpra a tua vontade, e que sejas eternamente honrado e glorificado por todas as criaturas, se não como mereces, pois a criatura não é capaz disso, ao menos quanto podem e devem, segundo a própria capacidade. Põe em mim as tuas complacências, Pai amado, e faze de mim o que queres, pois meu desejo já sabes qual é. Cumpre, portanto, os meus desejos, porque assim estarei contente e igualmente tu, meu amantíssimo Pai. O Pai respondia com grande amor, e muito se comprazia em mim, tendo nisto suas complacências, e fazia todos os anjos que me acompanhavam e a mãe dileta que me carregava ouvirem aquelas palavras. Eis meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Mateus 3,17. Fazia os espíritos bem-aventurados ouvirem-nas com frequência e algumas vezes escutarem também os homens, como aconteceu no Jordão e no Tabor. Alegravam-se muitos anjos quando o Pai, com mútua louqueia, fazia-lhes perceber tal complacência, porque todo o contentamento dos espíritos bem-aventurados acha-se em verem honrado e glorificado Criador. Como este recebia de mim muita glória, honra e prazer, faziam por isso grande festa e ficavam muito contentes e satisfeitos. Também eles agradeciam ao Pai, porque lhe aprovera fazer-me nascer na terra para sua imensa glória, e por lhes ter dado a graça tão grande de adorarem a minha humanidade desde o primeiro instante de sua criação e de reconhecerem-me como seu soberano e rei, e não terem concordado com os anjos rebeldes, quando estes recusaram-se a adorar-me e reconhecer-me por seu verdadeiro Deus.
Por esta submissão experimentavam então grande consolação, vendo quão grata era ao Deus sumo a minha humanidade, quanta glória e honra dela recebia, e quanta utilidade trouxera a todos os homens, e como pelo fato de ter me abaixado tanto, elevei ao reino eterno muitas almas, cuja companhia os anjos lá no céu muito desejam. Entra no templo. Tendo chegado ao templo antes de entrar, disse ao Pai se dignasse fazer ingressarem no templo de sua glória as almas que por meu intermédio lá fossem introduzidas, isto é, pela redenção que viera obter-lhes, e como fui levado nos braços de Maria, minha mãe, assim todas as almas que se colocassem nas mãos da mesma fossem introduzidos ao reino eterno. Mostrou-se o Pai muito favorável a isso e agradou-lhe tal pedido que me prometeu executar, concedendo à minha cara mãe tal graça que não será em verdade expulsa dos eternos tabernáculos a alma que para lá for conduzida pelas mãos de Maria. Prometeu-me ainda que não seria excluído do reino aquele que se servisse de minha redenção e, imitando-me, houvesse aspirado a entrar na glória eterna apoiado em meus méritos e em suas boas obras. Obtido nisto, entrou a Mãe amada no templo, segurando-me nos castos braços. No ingresso adorei o Pai eterno em sua glória e majestade, a qual estava unida a mim, e no templo onde entrava, lá estava como Deus, se bem que com especial graça, porque ali recebi as ofertas, os sacrifícios e as oblações. Ofertei-lhe este ato de adoração a ele tão agradável e aceito, em nome de todos os meus irmãos, para suprir as faltas que eles cometem no ingresso da casa de meu Pai, onde muitos entram com pouca devoção. Melhor seria que não entrassem, porque assim profanam aquele lugar instituído para a oração e onde os adora o verdadeiro Deus. E onde se adora o verdadeiro Deus. A humildade da Virgem. Feita a adoração e a cerimônia que em semelhante caso se acostumava fazer relativamente às mulheres que iam se purificar, ofereci este ato de humildade tão exímia de minha querida mãe, ao submeter-se à lei, apesar de ser puríssima, mas para fazer a vontade de meu Pai, que assim ordenava, e assemelhar-se a mim, que tomei a figura de pecador e quis ser circuncidado como os outros nascidos de mulher. Sujeitou-se a esta lei, embora não houvesse obrigada, querendo ser julgada impura. Ela, mãe da pureza, que deu à luz a própria pureza, ou antes ao autor da pureza. Muito agradou ao Pai este ato humilde de minha querida mãe e encheu-a de nova graça. A apresentação de Jesus. Terminada a cerimônia da purificação, fez a querida mãe oferta de seu único filho ao Pai eterno. Entregou-me às mãos de Simeão, experimentando ao mesmo tempo o pesar muito grande de se ver privada, embora por breve tempo, de seu caro filho. Enquanto me achava nos braços do santo velho, olhei-o com olhos majestosos e ao mesmo tempo amorosos, e pedi ao Pai se dignasse dar-lhe tanta luz que conhecesse ser eu o desejado das gentes e o Messias prometido. Fê-lo, meu Pai, abriu-lhe os olhos do Espírito, fê-lo conhecer a divindade em mim escondida e o elevado mistério da encarnação e redenção humana, que depois, com poucas palavras, declarou a dileta mãe nestes termos: uma espada traspassará a tua alma, conforme Lucas 2:35. Nos braços de Simeão, ofereci-me de novo ao Pai dileto, qual hóstia pura e imaculada. Ao Pai muito agradou esta oferta e entoou novamente as palavras: Eis meu filho amado, que foram bem entendidas por Simeão, minha querida mãe e seu esposo José. Ao ouvir tais palavras, ficaram as três almas inebriadas de amor e repletas de celeste suavidade. Falei com grande afeto ao Pai e roguei-lhe se dignasse receber aquela oferta em nome de todos os homens, pelos quais me oferecia. Fizesse de mim o que lhe aprovesse, porque estava pronto a fazer-lhe a vontade, e disse-lhe: Recebei, ó Pai, vosso dileto e amado Filho, e uma vez que tanto
vos sou agradável, fazei-me a grande graça de ficardes plenamente satisfeitos pelos débitos que contraíram convosco os meus irmãos, embora não recuse dar-vos a plena satisfação que de mim exigis, isto é, ser sacrificado numa cruz, qual vítima inocente. Mas agora anelo ver-vos satisfeito com a oferta inteira de mim mesmo, e aplacado em relação a todos os débitos do gênero humano. Deu-se meu Pai por plenamente satisfeito, mas declarou-me novamente sua vontade de que eu morresse pregado a uma cruz, repleto de ignomínia. Ao declarar-me de novo a sua vontade, deu a entender ao velho Simeão com espírito profético que eu devia morrer para resgate do mundo. Este, pois, declarou-o, querida mãe, embora ela já estivesse disso plenamente informada. Roguei ainda ao Pai que enchesse a alma do santo ancião que me sustentava nos braços, de graça e luzes celestes, a fim de que se realizasse o seu desejo de ver nascido o Messias antes de sua morte. E de fato, tendo-me recebido em seus braços, reconheceu-me, adorou-me, confessou-me como verdadeiro Filho de Deus. O Pai iluminou-o interiormente e encheu-o de graça, daí todo inflamado de amor e de desejo de passar desta vida, tendo obtido a graça tão suspirada, proferiu o cântico Nunca admites, com tanto ardor que no seu regresso rendeu a alma ao Criador. Profecia de Simeão. Antes de entregar minha mãe dileta, falou-lhe com espírito profético e disse-lhe que aquele filho seria para ela uma espada a transpassar-lhe a dor, a alma. Ao ouvir a mãe querida relembrar aquilo que já sabia, experimentou muito a pena. E então foi preciso um milagre do poder divino para conservá-la em vida. Antes havia eu suplicado ao meu pai, uma vez que desejava fazê-la ouvir aquela palavra, que também a ajudasse com particular graça. Se dizia tais coisas ao pai acerca de minha mãe querida e outras ainda. Não quer dizer que o pai não as teria feito, e sim terem-lhe sido gratas as minhas súplicas, e queria que eu lhes pedisse, pois assim as faria com maior amor e concedê-las-ia com mais prazer. Por esta razão, conhecendo sua vontade, eu em tudo lhe apresentava as minhas súplicas com amor e confiança, e o Pai ficava plenamente satisfeito. Daí nisto, devem meus irmãos imitar-me, e embora saibam ser o Pai bom e misericordioso, estejam certos de sua caridade e de seu amor, devem, não obstante, pedir-lhe instantemente, sem jamais se cansar, que use de misericórdia para com eles, e lhes conceda quanto dele esperam por meus méritos. A mãe querida muito se alegrava ao ver-me reconhecido e confessado como verdadeiro Messias pelo santo ancião, e com isto experimentou muito consolo. Ficou, contudo, muito amargurada ao ouvir a dolorosa profecia. Era decreto imutável que minha dileta mãe não tivesse consolação senão acompanhada de 1000 amarguras, tendo sempre na mente e no coração a minha paixão, que a transpassava e atormentava com dor acerba. Ao ver eu tão aflita e dolorida, minha mãe, senti muito e participei de sua cruel dor. Ofereci ao Pai e supliquei-lhe que, em virtude da dor acerba sofrida pela querida mãe, e por mim também se dignasse dar a todos os meus irmãos verdadeiro sentimento das dores dela e das minhas próprias, a fim de nos acompanharem ao menos com a compaixão, para poderem depois seguir-nos na glória. E saiba, esposa minha, que não entrará no reino quem não me houver imitado e acompanhado no sofrer. Pedi ainda ao Pai que, assim como lhe aprovera, e se dignara fazer com que dar semelhante sentimento e luz a todos os que me recebessem sacramentado nos braços da alma, a fim de que, conhecendo minha dignidade e grandeza, poder e bondade, rendam-lhe as devidas graças e estimem o grande benefício que lhes foi concedido. Atendeu-me nisto o Pai, mas as graças e luzes divinas não causam neles os sentimentos e os afetos provocados no santo ancião, porque esse se dispõe de recebê-las.
enquanto meus irmãos não pensam nisto e agem como se devessem acolher na alma pessoa totalmente desconhecida e por isto não recebem os frutos que costumam operar tal sacramento nas almas bem dispostas e preparadas. O resgate. Encontrando-se, portanto, minha cara mãe, em tanta angústia e amargura, recebeu-me em seus castos e amorosos braços, apertando-me ao peito com grande amor. Eu a olhei com olhos benignos, amorosos e compassivos de sua dor. Assim ela inteiramente se consolou e confortou, tendo o seu caro penhor nos braços. Antes, porém, de receber-me nos braços, convinha-lhe resgatar-me com poucas moedas, segundo o uso da lei. Ao resgatar-me, disse ela ao pai, com grande sentimento, estas palavras: Pai amantíssimo, pudesse eu ter a sorte de resgatar o vosso e meu filho, de maneira que o resgato agora, quando for se sacrificar como vítima pela salvação do gênero humano e morrer de maneira cruenta numa cruz. Mas que digo, pudesse resgatá-lo com todo o meu sangue e libertá-lo de tão dura morte. Mas nisto não teve resposta minha mãe querida. Como conhecesse a vontade do Pai, conformou-se inteiramente a ela e mostrou-se pronta a sacrificar o filho, mesmo numa cruz, como de fato fez no tempo devido, com ânimo invicto e constante. Roguei depois ao Pai que, por aquela acerbíssima dor sentida pela cara mãe, se dignasse dar a todos os meus irmãos dor muito grande à recordação de minhas dores. O Pai me prometeu dar a todos compaixão e sentimentos por minhas penas, tanto mais que por amor deles eu as suportei, embora nos corações duros faça pouca impressão semelhante sentimento. Refeita a cara mãe um tanto da dor e confortada pela minha presença, agradeceu ao Pai por se ter dignado devolver-lhe o amado filho, ao qual ela se mantinha estreitamente abraçada. Deu muitas graças ao Pai por parte de todos os meus irmãos, porque se dignara restituir-me a eles, a fim de que mais copiosa fosse a sua redenção. Saem do templo. Terminadas as cerimônias e as funções que em tal caso se costumam fazer, partimos do templo para voltar a Nazaré, retornando à pátria e à casa onde meu pai havia operado o inefável mistério da encarnação. Mas antes de sair do templo, disse a meu pai que de bom grado teria ficado naquele lugar para glorificá-lo melhor. Todavia, como minha idade não me permitia agir de modo algum e estava ligado em faixas e privado da fala, dali partia, porque assim ainda cumpriria sua vontade, protestando, porém, que chegado o tempo por ele determinado, não deixaria de realizar no templo a parte que me competiria, declarando a sua celeste doutrina e revelando aos escribas, aos anciãos e aos sacerdotes do templo a vinda do Messias que lhe fora prometido. Agradou ao Pai o meu desejo e respondeu-me que tinha falado em linguagem inteiramente divina e que com gosto seria ouvido por muitos, embora depois não lhes fosse de proveito, porque a semente de minha palavra teria caído em corações pedregosos e teria ficado sufocada pelos espinhos da ambição e do interesse, como de fato aconteceu. A refeição frugal. Deixei o templo com a mãe dileta e seu esposo José, que jamais nos abandonou, e foi sempre guarda fiel e ainda partícipe de nossas penas e de nossas alegrias reveladas exteriormente. Não foi, contudo, capaz, nem teve jamais conhecimento do que se passava no íntimo, tanto no meu quanto no de minha cara mãe. Saímos da cidade, retirou-se José com minha mãe a um recanto do campo para tomarem algum alimento. Estando muito cansados e precisados de comida, também eu, esposa minha, tinha disso grande necessidade. Afligiam-se eles de estarem em tanta penúria e não poderem dar-me algum socorro, requerido pela necessidade e por seu amor. Então, assim no campo, puseram-se primeiro de joelhos e adorando-me. Depois, minha querida mãe queria aleitar-me, mas eu recusava receber o leite, preferindo que antes eles se alimentassem, pois assim, disso, grande necessidade tinham, e assim agi sempre em tais ocorrências para
dar exemplo a meus irmãos, que, vendo a necessidade do próximo, devem pospor-se a si mesmo e as suas necessidades, para socorrer os de outro. Consiste nisto a perfeita caridade. Ofertei este ato ao meu pai e supliquei-lhe que, em virtude da caridade que empregava em tal ocasião, pospondo a minha necessidade, a de Maria e José, se dignasse aceitar isso em suplência por todos aqueles que falham em virtude tão rara, e se dignasse dar a todos sentimentos de caridade e compaixão para com o próximo. Se não lhes fosse possível socorrê-lo nas necessidades, ao menos deles se compadecessem e o consolassem. O Pai tudo me prometeu, e só os corações que não são seus deixam de sentir aquilo que ele lhe comunica, ou seja, sentimentos de caridade e de compaixão. Minha dileta mãe e seu esposo José, sustentados com um pouco de pão e água, renderam as devidas graças ao Pai. Pediram-me que aceitasse também eu o alimento que me vinha miraculosamente do seio da minha dileta mãe, e eu de boa vontade o aceitei. Mas tu, esposa minha, admiraste como sofreram minha querida mãe e seu esposo José, e como meu pai e eu suportávamos isso. Sabei que na maioria dos casos, quando eles se alimentavam e não encontravam outra coisa a não ser um pouco de pão e água, tal era continuamente a comida deles. Pedi a meu pai se dignasse condimentar este pouco pão e água com o sabor de sua doçura e amabilidade, a fim de lhes nutrir a alma com a graça e o corpo com a suavidade que costuma trazer um alimento verdadeiramente abençoado por Deus, que então, contendo todo o sabor, e depois mostrava-lhes meu rosto com ar amável, e isto só bastava para enchê-los de doçura e suavidade, e por isso saboreavam a mais das vezes sem seu padecer, porque era condimentado o alimento com sabores do paraíso, mais valiosos do que qualquer requintada vianda do mundo. Enquanto comiam tão prazerosamente, parecendo-lhe provar das delícias do paraíso naquele pouco de pão e água, eu os contemplava com grande amor e pedia ao Pai se dignasse comunicar aquela suavidade e fazer com que a saboreassem, se não de igual modo, ao menos em parte, as almas que vivem na penitência e se mortificam por meu amor e para imitar-me, nutrindo-se parcamente, que se privam das viandas delicadas e mortificam o próprio paladar. De fato, o Pai não deixa de fazer com que tais almas pareça assaz mais delicado o próprio alimento, simples e sem condimento, do que o sabor de qualquer vianda gostosa e delicada, para quem se deleita com alimentos requintados e superabundantes. Tomei também eu meu alimento, a fim de que minha humanidade não sofresse descuido ao ter dele grande necessidade. Fruía minha dileta mãe naquele instante da fortuna de oferecer-me a nutrição, porque eu fazia com grande amor e gosto de sua alma. Agradecia ao mesmo tempo ao Pai e suplicava-lhe se dignasse conceder a todos os meus irmãos o sustento necessário à conservação da sua vida humana, em particular os pobres, que se forem errantes, acham-se desprovidos de tudo. Prometeu-me o Pai que jamais deixaria parecer quem a ele recorresse, e estenderia a todos universalmente a providência divina. Os cânticos de louvor. Depois de alimentado, estando no campo com minha mãe querida e seu esposo José, tive o desejo de cantar alguns cânticos em louvor e ação de graças ao Pai e com expressão muda. Fiz o coração da minha cara mãe entender isso, pois ainda não podia alçar a voz no canto, nem proferir palavra por causa da minha tenra idade, e assim lhe disse que o fizesse junto com seu esposo José. Efetivamente, a mãe querida começou a cantar suavemente, José seguia, e eu, ao mesmo tempo, pedi ao Pai que enviasse aves canoras, para que também elas louvassem o Criador à sua maneira de cantar. De fato, atendeu-me o Pai, e veio um bando de aves que se puseram a fazer eco à sua rainha e a louvar com vozes harmoniosas o Criador. Os anjos também cantavam suavemente cantos de louvor, mas só a minha querida mãe os ouvia. Depois de louvarem assim
um pouco o pai, os anjos partiram e minha querida mãe e José puseram-se a caminho. Enquanto estavam assim louvando o Pai, aprazia-me muito, esposa caríssima, ouvir aquelas harmonias. Ao meu Pai muito se comprazia, tanto mais que também eu louvava em espírito, uma vez que a humanidade estava impedida devido à infância. Oferecia ao meu Pai tais louvores para suprir a falta das pessoas ingratas que jamais sabem alçar a voz para louvarem o Criador, mas sabem exercitá-la em coisas que o ofendem e em elogio às coisas censuráveis. Como desagradam essas ao Pai e como me desgostam muitas neste ponto. Procurava, porém, suprir tal deficiência, fazendo com que fosse frequentemente louvado o Pai por minha querida mãe. E eu o bendizia, na infância, em espírito. Posteriormente, quando comecei a falar, fazia-o com voz própria, unido à mãe dileta, e o pai muito se comprazia, e eu experimentava um prazer muito grande, porque assim supria pelas faltas de meus irmãos, e muito mais me agradava ver o pai dar-se por satisfeito com o que eu lhe oferecia, em suplência das deficiências de meus irmãos. Quer visitar a gruta. Começada a nossa viagem, esposa caríssima, e estando assim contente e alegre de volta à pátria, quis passar pela amada gruta e visitar novamente o lugar tão amado por mim, onde se realizara o grande mistério de minha natividade. Filo entender a dileta mãe que tinha desejo semelhante de lá se abrigar e fazer a nossa pousada antes de nossa viagem. Na viagem ia discorrendo com o pai e tratava do interesse importantíssimo da salvação eterna de meus irmãos. Minha querida mãe conversava com José, seu esposo, explicando-lhe os mistérios divinos escondidos em minha humanidade. Eu estava a ouvi-los com grande gosto, como também meu pai comprazia-se em ouvi-los. Eu lhe oferecia suas conversas santas e pedia-lhe se dignasse inserir na mente de todos os meus irmãos semelhantes sentimentos em suas vidas e seus entretenimentos. O que me prometeu o pai fazer, embora por poucos isto teria sido executado, a maior parte deles se dispersa em conversas vãs, ociosas, muitas vezes ofensivas ao pai, porque ofendem o próximo, que lhes compete amar, do qual se devem compadecer sem censurar e criticar. Mas, para ter poderosa ajuda, deve a pessoa que se acha em companhia de outra, ou em viagem, ou a lugares fixos, deve, convidar a mim e a minha dileta mãe para fazer-lhe companhia. E imaginar que estamos presentes, e assim conseguirá ter conversas santas, como as de José em companhia de Jesus e de Maria. Jesus na manjedoura. Após chegarmos à gruta, entrou a dileta mãe com José, e eu fiz com que entendessem que me colocassem na manjedoura, onde estive deitado por tanto tempo. Deitou-me lá a querida mãe, sentindo grande pena, tanto por ter de deixar-me, como pela compaixão por causa daquele padecimento meu. Não obstante, obedeceu, pronta a fazer a vontade divina. E depois de ter me colocado ali, prostrou-se unida a José e adorou-me. Veneraram em seguida o próprio lugar onde nasci, beijando o pavimento, que foi o primeiro a receber-me, quando recém-nascido. Oferecia, no entretanto, ao Pai o meu sofrimento e os atos de adoração e de homenagem de minha mãe e de José. Pedia ao Pai se dignasse dar alguma consolação a ambos. O Pai o fez, elevando em êxtase sublime a querida mãe, no qual ela exprimia sua vontade sobre o que devia fazer em relação à minha pessoa. Estava ela com fisionomia tão amável que enchia de felicidade a alma de José, o qual a contemplava com atenção e devoção, e com isto se liquefazia de alegria sua alma e fluía das delícias do paraíso. Ambos ficaram muito consolados. Voltando do êxtase, minha cara mãe começou a cantar cânticos de louvor e de agradecimento ao Pai. Por isso continuava a se regozijar a alma do afortunado José. Eu agradecia ao Pai a graça concedida à querida mãe e ao seu esposo, e ofertava-lhe os cânticos dela para que lhe fossem mais gratos, e pedia que os recebesse em suplência pelas almas ingratas que, depois de terem recebido graças divinas e consolações celestes, não se recordam de agradecer ao Pai tão grande favor, mas vivem esquecidas, como se fosse obrigação de meu Pai comunicar-lhes tais graças, enquanto ele tudo faz unicamente por misericórdia e bondade.
sem que a criatura possa chegar a ter tanto mérito, sendo por si mesma indigníssima de qualquer dom e consolação celeste. As minhas ofertas agradavam ao Pai, e ele ficava satisfeito por tudo. Jesus fala à mãe. Terminados os louvores, a querida mãe disse a José que se tomasse algum alimento e se repousasse por causa do cansaço. Foi José à procura de alguns víveres. Ficou a querida mãe em minha companhia e olhava-me com muita compaixão, vendo-me em tanto sofrimento em leito tão duro e trazido de frio. Não ousava tomar-me nos braços para aquecer-me, mas eu, querendo satisfazer o seu desejo, falei-lhe com voz sensível e disse-lhe: segurai, querida mãe, o vosso caro filho, fruto de suas puríssimas entranhas. Ao proferir estas palavras, minha mãe experimentava gáudio inefável e aquecei com o fogo do seu divino amor, que arde no vosso peito, aquele que tanto ama a vossa alma. Tomou-me a querida mãe, estreitou-me com grande amor e aqueceu-me, porque na verdade seu seio era um fogo ardente de amor divino, alastrando-se com grande violência até o exterior a chama que lhe ardia no peito. Estando no colo da minha amada mãe, oferecia ao Pai aquele alívio e de fato muito grande, e rogava-lhe se dignasse dar consolo, refrigério e alívio a todas as almas que sofrem por meu amor, na realização da divina vontade. E onde faltasse o socorro humano, ali acorresse ele com o divino, e se dignasse inflamar com o seu amor o peito daqueles que por seu amor, caridade, que convém e só por seu amor, isto agradou muito ao Pai, e ele prometeu atender-me às preces, mas bem poucos são, caríssima esposa, os que se exercitam em tal ministério, e por isso poucos são os que se inflamam no amor de Deus. Alimento e repouso. No entanto, José voltou à gruta com pequenas provisões, e tomaram ambos uma refeição, acendendo também um pouco de fogo para se esquentarem. E tendo-me nos braços, isso para eles era o alimento mais agradável que jamais poderiam tomar. Estavam um tanto refeitos e aquecidos, veio a hora do repouso, do qual tinham grande necessidade. Retirou-se José a um ângulo da gruta, a conselho da esposa, e repousou um pouco. E eu fiz minha cara mãe compreender que também ela devia descansar e me pusesse de novo no presépio. A querida mãe atendeu com grande prontidão, embora tivesse muito pesar de ficar privada de seu caro penhor. Acomodada perto do presépio e nele apoiada, também ela brevemente repousou. Dormia o corpo, mas vigiava o coração pela vigilância para com o amado filho e pelo amor para com o meu pai. Teve algum repouso também a minha humanidade, enquanto o espírito vigiava e falava com o querido pai. Agradecia-lhe o amor dedicado à minha dileta mãe, a José e a todos os meus irmãos, provendo a todos com tanta sabedoria em todas as suas necessidades, dando-lhes o repouso e a possibilidade de repousarem comodamente. E se bem que isto faltasse à querida mãe e ao seu esposo, supria-o todavia com a graça, dando-lhes virtude de sofrerem as incomodidades do lugar e suavizando-lhes o sofrimento com a divina graça e celestes consolações. Enquanto estava repousando, pedia ainda a meu pai que se dignasse santificar o repouso de meus irmãos, em virtude do que eu procurava, querendo submeter-me a tal necessidade, e permitisse que o repouso deles suavizasse para conservar a saúde no intuito da melhor serviço e prática das obras virtuosas para sua maior glória, e também em vista do trabalho indispensável à própria manutenção. Nisto ainda atendia-me o Pai, mas fazia-me ver também como muitos se serviriam do repouso para ofendê-lo mais, porque se o repouso lhes trazia aumento de forças e conservar-lhes o vigor do corpo, disto se serviriam depois para ofendê-lo e desonrá-lo, o vigor do corpo com o seu vigor. Se bem que meu Pai conceda a todos a graça de poderem preservar-se da culpa, eles, não obstante, seguindo as próprias paixões e sua vontade perversa, não estimariam a graça, e assim tornar-se-iam cada vez mais indignos, e com isto diminuiriam o amor com o qual o Pai vai lhes comunicando graças e assistência. Louvor da manhã. A querida mãe, tendo tomado algum repouso, convidou seu esposo a render graças ao Pai. Juntos louvaram-lhe e agradeceram-lhe
quanto lhes dava e como de modo admirável os conservava. E isto faziam-no sempre juntos. Alegrava-me vendo a virtude e a união de suas almas, tão agradáveis ao Pai, e como por elas era glorificado. Oferecia esta complacência ao Pai e pedia-lhe se dignasse recebê-la para suprir, pelos que não sabem alegrar-se, de ver que há no mundo pessoas que o louvam, honram e glorificam pela santidade de vida e a perfeição no agir. Agradava muito a meu Pai que eu lhe oferecesse todas as ações e intenções minhas em suprimento pelas criaturas ingratas, e com isto ficava inteiramente satisfeito. A amada gruta. Tendo permanecido por pouco tempo na gruta de Belém, fiz minha dileta mãe entender que devia partir e retornar a Nazaré, sua pátria. Sendo tal a vontade de meu pai, manifestou-o a seu esposo José e preparavam-se para a partida. Muito me alegrava, como também minha dileta mãe, de estar na gruta, e lá ficaria todo o tempo da minha hibernal. Andávamos todos os três de modo humilde, mas com o rosto alegre, fazendo a vontade do Pai, ao qual ofereci o sofrimento e minha humildade, contentando-me com ir no máximo no vil jumento, em suplência por meus irmãos, que viajam com todas as comodidades e parece não saberem dar um passo senão levados com falso e pompa, sem que nada lhes falte, nada querendo sofrer por meu amor, e aqueles que o sofrem fazem-no obrigados pela pobreza, e não tanto por amor de mim. Oh, quanto mérito perdem alguns que vão viajar aos santuários com todo conforto, quase como se tivessem de viajar de um mundo a outro. Uma multidão de anjos acompanhavam-nos nesta viagem. Igualmente, um bando de pássaros vinha cantar melodias a seu Criador humanado. Pensava naquele tempo em tantos irmãos que teriam andado errantes à procura de algum socorro, de cidade em cidade, mendigando o pão. Quanta compaixão sentia por seus padecimentos. Eu os via todos, um a um, e rogava ao Pai que quisesse socorrê-los e fazê-los encontrar ao menos o necessário, inspirando ao coração dos possuidores dos bens que lhes dessem fartas esmolas. Na verdade, não há quem não seja provido pela divina beneficência, embora muitos não a mereçam por sua própria indignidade. No entanto, o Pai provê a todos, tendo-me prometido distribuir a cada um, embora indigno, quanto for necessário para a própria manutenção. Como estas providências empenham as criaturas, mas elas, ingratas, nem ao menos agradecem ao Pai tanta bondade. Eu, contudo, suplicava e simultaneamente agradecia ao Pai por elas, uma vez que vivia no mundo para resgate do gênero humano e para suprir suas deficiências e dar ao Pai a glória e amor que elas lhe negam pela ingratidão e o desamor. Repouso noturno no caminho e descanso. Foram muitas as tribulações nesta viagem. À noite, encontrando algum lugar conveniente, repousávamos no campo onde o manto de José servia, na maioria das vezes, de teto, e ali debaixo se punham de joelhos a querida mãe com seu esposo. Olhavam o meu rosto, onde descobriam um raio de divindade que ali estava escondida, mas que eu lhes manifestava a fim de que se consolasse e que se confortasse em tempo de tantos sofrimentos. Só essa visão tornava-os cheios de todas as consolações que podiam desejar. Eu só estava aflito entre tantos sofrimentos, não querendo na maioria das vezes admitir consolação alguma. No entanto, estava com fisionomia jovial e majestosa, do modo que apresentava muito mais de divino do que humano para consolar os aflitos peregrinos. Olhava ao Pai se dignasse dar consolo a todas as almas necessitadas e aflitas por meu amor, a fim de que um raio da divina graça ilustrasse-lhes a mente de modo tal que chegassem a conhecer como em seus corações habitava o seu Deus, e que, percebendo-o verdadeiramente por amor, crendo nele pela fé e experimentando-o pela doçura, viessem a ser consolados e confortados por sua graça e presença. Havendo-se detido um tanto, pois a querida mãe José, a contemplar meu rosto e fruir de minha presença tão amável, refaziam-se com um bocado de pão e água, depois do que davam graças ao Pai e a mim, e com novos cânticos louvavam a divina bondade. Os anjos acompanhavam os seus cânticos, bendizendo também eles o seu Criador. E eu tudo oferecia ao Pai, no que se comprazia mais do que em todos esses louvores. Depois,
Dava-me a dileta mãe o seu puríssimo leite, que tomava com tanto gosto, tendo grande necessidade dele para sustentar a minha humanidade. Precisava de alimento. Enquanto tomava o leite, pensava como me havia reduzido a um estado tão pobre e mendicante. Sendo Deus, achava-me tão diminuído e humilhado, reduzido a um estado tão miserável, necessitado de tomar alimento através de uma criatura e de ser por ela aleitado. E então, ao ver meu grande amor para com o homem, estando reduzido àquele estado por seu amor e a ingratidão do homem para comigo, até não fazer conta de tanto amor e caridade, suspirava e chorava, vendo-me entre tantos padecimentos. Oferecia ao Pai o amor e os sofrimentos para sofrer o desamor e a ingratidão dos irmãos, e pedia-lhes tanta graça que ao menos reconhecessem o amor infinito que lhes dediquei, pois quis ainda na mais tenra idade sofrer tanto por eles, e com tão grande amor e caridade o Pai prometeu-me fazê-lo, e na verdade não deixa de dar a todos luz para conhecerem o amor que lhes dediquei. Quanto sofri por eles, e igualmente excitá-los à gratidão e à correspondência a tamanho amor. Mas nos corações endurecidos e cheios de amor próprio, produzem pouca impressão as inspirações divinas. A fumaça da soberba escurece e extingue as luzes divinas, e a estima das coisas do mundo não lhes permite cuidar dos dons celestes. Depois de algum repouso durante a noite no meio de grande pobreza, apenas despontava o dia. A querida mãe e José louvavam o Pai como costumavam e punham-se a caminho de sua pátria. No entanto, eu, durante a noite, havia feito as habituais ofertas ao Pai e pedia-lhe que, por meus sofrimentos naquela noite tão escura, privado de fato não só de luz, mas também de qualquer conforto, se dignasse iluminar aqueles que estavam sentados nas trevas da ignorância e na sombra da morte pelo pecado. O Pai demonstrou-se nisto muito cortês e, de fato, jamais deixa de iluminar a todos qual o sol divino, com os seus potentes raios, de sorte que quem quiser pode chegar a conhecer e adorar o verdadeiro Deus, pelas grandes maravilhas que continuamente opera na natureza e na criação. E não há quem não conheça as obras de seu infinito poder em todas as coisas criadas visíveis. Por isso, ninguém será escusado diante dele por incapacidade ou ignorância. De novo em viagem. Começamos, pois, a viagem assim. Ao despontar o dia, com tanto sofrimento, eu lhe oferecia e pedia-lhe se dignasse dar a todos os irmãos tanta graça que pudessem, no princípio de sua vida, encaminhar-se pela via da salvação, seguindo o caminho reto ensinado por mim, seu mestre e guia. E como já sabia que nisto muitos haveriam de errar e se desviar, tomando nos primeiros anos a caminho da perdição, mas ardorosamente orava ao Pai que os socorresse com graça e particulares auxílios. Mostrava-se o Pai muito irado para com meus irmãos, e eu via que a justiça divina devia exterminá-los todos do mundo, no início de seus anos, seguindo o seu curso. Mas, ó, quanto esposa minha, suplicava ao Pai que se aplacasse e a justiça divina derramasse os justos castigos sobre mim, querendo estar sujeito a todos os castigos merecidos por meus irmãos, como de fato aconteceu. Tanto orei ao Pai que condescendesse às minhas súplicas de sofrer pelas faltas de meus irmãos naquela primeira idade. Depois, assistidos por graça particular, começariam a entrar pelo caminho reto da eterna salvação, como de fato muitos o fazem. Correspondem à graça e, valendo-se das luzes divinas, reduzem-se ao estado da verdadeira perfeição e a seguir os meus ensinamentos. Mas muitos não querem se servir disso e seguem a má vida que iniciaram, e estes não terão escusas alguma a aduzir. Enquanto meu Pai considera a todos e a todos dá a graça necessária para poderem entrar pelo caminho reto da salvação eterna, obtido isso de meu Pai em favor de meus irmãos, fiquei muito consolado, apesar de ter derramado muitas lágrimas para aplacá-lo e fazer com que condescendesse às minhas súplicas, nas quais muito se comprazia o Pai, e bem me demonstrava o grande amor que me dedicava e a complacência que em mim encontrava, condescendendo a tudo que lhe pedia. E quando às vezes resistia, não o fazia por outro motivo, senão pelo gosto que tinha em perceber e ver quanto eu amava as criaturas, obra de suas mãos, que ele amava infinitamente, e assim alegrava-se muito, do que mesmo modo as amasse, também eu.
e que estivesse pronto a sofrer tudo por seu amor, para que fosse por elas conhecido e amado, conforme seu desejo. E vendo-as tão desviadas, alegrava-se muito que eu me interpusesse por elas junto dele, uma vez que, por serem indigníssimas, não podiam encontrar graça em sua presença, se eu não lhes obtivesse e merecesse com orações e sofrimentos. Alegrava-me muito ainda, esposa caríssima, ao ver como eu era, em favor dos irmãos, mediador tão grato e aceito ao Pai, que podia obter do mesmo todas as graças e todo o bem que ambicionasse para a eterna salvação deles. Aleluia. Chegada a Nazaré. Tendo chegado à pátria e alcançado a pequena casa de Nazaré, cansados e abatidos pela viagem, muito se alegravam, não obstante o espírito de Maria dileta e o de José, porque assim ser-me-iam bem mitigados numerosos sofrimentos. Tendo entrado na cidade de Nazaré, cresceu em mim grande consolo, vendo-me na pátria e voltando ao lugar onde se operara a encarnação. Pedi ao Pai se dignasse olhar com particular amor aquele povo, e uma vez que eu era desta cidade, ela se tornasse mais do que os outros semelhantes a mim, imitando os exemplos que eu lhe daria na moradia, onde devia habitar por tantos anos. Conhecia de outro lado a cegueira daquele povo, e como daria pequena importância à minha pessoa, que poucos deles considerariam e estimariam. Este fato causava-me grande pesar, porque desejava que todos estivessem unidos a mim para honrar ao Pai, o qual era tão pouco honrado e amado. Entrando em casa, no ingresso da casa de minha dileta mãe, a qual apenas entrou, correu a venerar o pavimento, onde se realizara o mistério da minha encarnação, por obra do Espírito Santo. Estava genuflexa a cara mãe, com seu esposo José, tendo-me em seus castos braços. Ofereci-me de novo ao Pai e disse-lhe: Eis, meu dileto e amado Pai, vosso Filho unigênito, que Ab eterno tendes gerado em vosso divino seio, e depois vos agradou fazer-me tomar carne humana no seio desta Virgem, por obra do Espírito Santo. Eis que eu de novo neste lugar adoro-vos e agradeço-vos por parte de todos os meus irmãos pelo dom inestimável que lhes haveis feito de todo o meu ser, para a sua redenção. Suplico-vos aceitar-me novamente, porque eu me dou inteiramente a vós e consagro-me ao resgate deles. Entrego-me todo o vosso divino beneplácito, declarando ter vindo ao mundo somente para realizar a vossa divina vontade. E por isso, eis-me pronto a cumpri-la. Ordenai, Pai amado, pois vosso Filho está preparado a realizar inteiramente a vossa vontade. Este também será meu alimento, o meu repouso, a minha consolação, a saber, fazer vossa vontade. Proferiu então meu pai aquelas palavras ouvidas só por minha mãe dileta. Eis meu filho muito amado, em que ponho minha afeição. Essa palavra encheu de júbilo o coração da querida mãe e ficou também um pouco consolada a minha humanidade. Ofereci tal consolo ao Pai e pedi-lhe que se dignasse consolar todas as almas que se alegram em fazer a sua vontade, e desse-lhes tanta virtude que sempre a pudessem realizar em todas as coisas, tanto prósperas como adversas. O Pai prometeu-me fazê-lo e, além disso, fazer com que experimentassem um consolo inexplicável e uma quietude incomparável às almas que se entregam em tudo à sua vontade e que não desejam outra coisa senão que nela se cumpra a vontade divina. Estas, de fato, fruem da liberdade dos verdadeiros filhos de Deus, porque não se afastam da vontade de seu Pai Celeste, mas como são poucos os que, na verdade, procuram fazer a vontade divina, porque quase todos misturam-lhe com a própria. E por isso não fruem da paz e do consolo acima referido, mas sempre sentem alguma amargura, porque nisto se esmilquiu a vontade própria. Via em tudo distintamente e sentia por isso grande pesar intimamente. Primeiro, porque meus irmãos fazem a meu pai esta grande injustiça, isto é, a de não sujeitarem totalmente a sua vontade. Em seguida, pelo grande dano que lhes advém, porque ficam privados de grande mérito, e o que mais importa, tornam-se indignos das graças e do amor que o Pai tem às almas que se mostram para com ele prontas a seguir suas vontades.
Rezava fervorosamente por todos, mas particularmente pelos miseráveis que se distanciam da vontade divina, e oferecia por eles ao Pai a minha prontidão e submissão. E com isso manifestou-se o Pai aplacado relativamente aos meus irmãos. Vida quieta em Nazaré. Estando, pois, naquela pobre casa de Nazaré, passava o tempo todo a falar com meu pai e reiterava todos os atos de súplica acima referidos. Usufruía de alguma quietude que causava muito consolo à minha humanidade, ao ver também a mãe dileta e seu esposo José terem mais conforto e mais tranquilidade. Não quero dizer que eles se inquietassem por estarem fora da pátria em grande pobreza, como o da estrebaria de Belém. Lá já estavam felizes e não se inquietavam, entregando-se inteiramente à vontade de meu pai. Mas o pesar deles era ver-me no meio de tantos padecimentos sem poder dar-me alívio. E isto muito os afligia, por isso, tendo voltado à sua moradia, esperavam, como de fato aconteceu, instalar-me melhor do que fora de casa. Tendo, portanto, certa tranquilidade, dava as devidas graças ao Pai e pedia-lhe, por aquela tranquilidade e satisfação então experimentadas por mim, a humanidade, se dignasse dar verdadeira tranquilidade e repouso às almas que se afadigaram por sua glória e sofreram para cumprir a sua vontade, que as consolasse a fim de poderem depois animar-se mais a empreender as obras de seu serviço. Conhecendo, pois, que era dever consolar quem passou por sofrimentos, aflições e coisas semelhantes por amor do Pai, pedi-lhe com grande instância que o fizessem, como de fato fazia e fará. Mas ciente de que o Pai o faria com amor maior, se lhe pedisse. E que muito se comprazia em minhas preces, fazia-as com grande instância e rezava com grande amor. Igualmente a mim, muito se aprazia ver o Pai todo atento às minhas súplicas. Demonstrava, devido ao grande amor que tinha ao gênero humano, muita complacência em ouvir rezar em seu favor. Morticínio dos inocentes. Tendo o Pai atendido minhas súplicas e sendo-lhe gratas minhas ofertas, estava naquela casa com toda paz e tranquilidade. Minha querida mãe José louvavam, bendiziam-no todas as horas e empregaram-se em obras manuais para o próprio sustento. E eu conservava continuamente com meu Pai, procurando sempre a salvação de meus irmãos. Comunicou-me então o Pai, ser vontade sua, que eu deixasse aquele leve repouso e me submetesse a novas tribulações, com a fuga para o Egito, declarando-me a crueldade de Herodes que procurava a minha morte, fazendo um massacre crudelíssimo de tantos inocentes. Meu pai o permitiu, pois a crueldade de Herodes seria um grande bem para aqueles que seriam sujeitos à morte cruel por ele ordenada. Porque, perdendo a vida temporal que ainda desconheciam, conquistariam felicidade eterna na glória bem-aventurada. O rei cruel ordenou o morticínio, mas meu pai já o havia disposto, porque pelo sangue derramado por mim na circuncisão e por outros sofrimentos naquela tenridade, quis dar-me como presente aquelas almas inocentes, a fim de me seguirem e glorificarem eternamente. Agradou-me muito este dom, como vô-lo direi em seu lugar. A ordem do Pai. Neste interim, aceitei a ordem do Pai de fugir para um país bárbaro, a sujeitar-me a novos padecimentos, mostrando-me como de fato estava muito consolado por cumprir a vontade do Pai, embora em coisa árdua e muito dolorosa, oferecia esta obediência pronta ao Pai para suprir as faltas de meus irmãos, os quais se mostram prontos a obedecer somente em coisas que lhes proporcionam satisfação e conforto, mas são muito duros e renitentes em obedecer nas coisas contrárias a seu gênio e repugnantes à sua delicadeza e vontade depravada, chegando a responderem não com as obras, senão com as palavras ao Pai. Revelam-se filhos obedientes só no prazer, enquanto no sofrer não são apenas desobedientes, mas pertinazes e seguem a vontade própria. Conhecia eu como o Pai estava muito irado para com os meus irmãos, por esta resistência à sua vontade, e por isso procurava sempre oferecer-lhe vontade pronta e obediência para suprir pela dureza deles. O Pai ficava muito aplacado com esta oferta, e como recebia satisfação condigna, comprazia-se muito em mim, relevando-se inteiramente com amor e estando inclinado a conceder-me quanto lhe pedisse. Correspondia eu
ao amor infinito do Pai, amado pelo oferecimento cada vez mais pronto de cumprir a sua vontade, uma vez que pelas obras se manifesta o amor verdadeiro. Eu, como o amava muito, fazia sempre tudo o que lhe dava gosto e maior glória. Tendo aceitado a ordem divina, orei ao Pai que, em virtude de minha prontidão para sofrer, se dignasse dar muita graça a todos os que, por disposição divina, devem submeter-se às ordens dos superiores, e vendo-se sobrecarregados de ordens e mandamentos duros, ásperos e dolorosos, de boa vontade se sujeitam a eles por seu amor e para imitar-me. Atendeu-me nisto, Pai, e efetivamente vedes quantas almas se sujeitaram até agora de boa vontade e ânimo alegre às ordens e mandamentos dos superiores, mesmo em coisas muito árduas e difíceis, e igualmente existem muitas no mundo que o fazem com prontidão e ânimo. Tudo isso é fruto de meus pedidos ao Pai e da promessa feita por ele a mim. Diga-lhe-se ele conceder-lhes uma graça particular a fim de superarem o amor próprio e a repugnância da natureza que sempre ambiciona mandar e deleitar-se em não sujeitar-se a sofrer. Em muitos, porém, o efeito não é este. Em verdade, demonstram-se cada vez mais duros e contrários. Não querem de modo algum sujeitar-se à obediência e à dor. Isto não quer dizer que o Pai não dê a graça como aos outros, mas que eles não dão acesso à graça para penetrar na alma e produzir seus admiráveis efeitos, e que inteiramente atentos a seguirem as próprias paixões e a aderirem aos próprios pareceres, expulsam da alma a graça que o Pai lhes concede, e assim se tornam presa da própria vontade, aderindo ao amor próprio e às paixões desordenadas, sem advertirem, correm pela via da perdição, enganando a si mesmos. Exortações à sua esposa. Estai bem atenta, esposa minha, não vos deixei vencer pelas paixões do amor próprio e da vossa vontade, mas entregai-vos sempre em tudo à vontade do Pai e de quem vos dirige. Sujeitai-vos de bom grado ao sofrimento, obedecei prontamente em tudo, sem procurar nada e sempre desejosa que se realize em vós a vontade divina. Oferecei-vos frequentemente ao Pai, a fim de que faça de vós o que mais lhe aprouver, e procurai imitar-me perfeitamente em tudo o que vos disse até agora, a fim de seres a minha verdadeira esposa.